A cozinheira limpa a parede e sente algo estranho atrás do quadro. Ao remover, revela um horror que ninguém ousava imaginar. A verdade escondida muda o futuro das crianças da mansão. E a máscara da madrasta cai com um estalo. O que você acha que vai acontecer nessa história? Comente e não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Prometo que essa vai ser a melhor história que você vai escutar na vida. A noite de setembro caía mansa sobre São Paulo, trazendo consigo aquele frescor característico que anunciava a proximidade da primavera. Na Avenida Faria Lima, entre os arranha-céus que competiam pela atenção do céu, erguia-se uma mansão que parecia ter sido esquecida pelo tempo. Não era das mais modernas, mas sua arquitetura clássica, com jardins bem cuidados e portões de ferro trabalhado, contava histórias de uma época em que aquela região ainda respirava ares de tranquilidade. Dentro daquela residência, Dalva Mendes caminhava pelos corredores com a mesma leveza de sempre. Seus passos eram silenciosos, quase invisíveis, como haviam sido durante os últimos 22 anos em que servira a família Tavares. Dalva tinha 53 anos, cabelos grisalhos presos num coque simples, mãos calejadas de tanto trabalho e um olhar que guardava a sabedoria de quem observa mais do que fala. Ela não era apenas a cozinheira da casa, era a memória viva daquele lugar, testemunha silenciosa de alegrias, tristezas, nascimentos e transformações. Naquela noite específica, porém, havia algo diferente no ar, algo que Dalva não conseguia nomear, mas que a incomodava como um espinho invisível debaixo da pele. A mansão estava sendo preparada para uma celebração. Candelabros de prata reluziam sobre a mesa de jantar, flores importadas perfumavam cada cômodo, e garçons contratados circulavam com bandejas de cristal. Tudo parecia perfeito, perfeito demais. O motivo da festa era a recente união de Marcelo Tavares, o dono da casa, com sua nova esposa, Lívia Sampaio. Marcelo era um homem de 60 anos, bem-sucedido, no ramo imobiliário, viúvo há 3 anos e pai de um menino de 7 anos chamado Pedro. Lívia, por sua vez, era uma mulher deslumbrante de 38 anos, sempre impecavelmente vestida, com sorrisos calculados e gestos ensaiados. Aos olhos de todos, ela era a perfeição em pessoa. Mas Dalva, que passara décadas lendo pessoas através de pequenos detalhes, via algo diferente. Havia frieza naqueles olhos claros, uma dureza disfarçada por maquiagem cara e perfume francês. Dalva mexia uma panela de molho branco na cozinha quando ouviu vozes vindas do salão. Os primeiros convidados começavam a chegar. Empresários, sócios, amigos de golfe de Marcelo, mulheres cobertas de joias que brilhavam tanto quanto suas conversas vazias. Dalva conhecia bem aquele mundo. Já havia servido centenas de jantares como aquele, mas desta vez uma angústia crescente apertava seu peito. Pedro não estava em casa. A justificativa oficial, repetida por Lívia sempre que alguém perguntava pela criança, era que o menino havia sido enviado para passar uns dias com parentes no interior de Minas Gerais. Simples assim. Natural até. Mas Dalva sabia que aquilo não fazia sentido. Pedro nunca tinha ido sozinho para lugar nenhum. Era uma criança tímida, apegada ao pai, e principalmente a ela, Dalva, que o havia embalado nos braços quando era apenas um bebê, que lhe ensinou a amarrar os cadarços, que ouvia suas histórias inventadas e seus medos noturnos. Dalva era madrinha de Pedro, não oficialmente, não perante a sociedade ou os papéis de cartório, mas aos olhos de Amanda, a mãe do menino que havia falecido 3 anos antes. Amanda fora uma mulher doce, gentil, que tratara Dalva sempre com respeito e carinho. Em seu leito de hospital, nos últimos dias de vida, Amanda segurara a mão de Dalva e sussurrara um pedido simples mas profundo. Cuide dele, cuide do meu Pedro. Dalva prometera. E aquela promessa ecoava agora em seu peito como um tambor de guerra. Nos últimos dias, desde a chegada de Lívia à mansão como esposa oficial, a atmosfera da casa havia mudado. Pedro, que costumava correr pelos corredores, rir na cozinha enquanto Dalva preparava suas receitas favoritas e inventar histórias sobre super-heróis, tornara-se uma criança quieta, retraída.
Dalva notara hematomas em seus braços que Lívia justificava como resultado de brincadeiras infantis. Notara também o medo nos olhos do menino sempre que a madrasta se aproximava. E então, de repente, Pedro desaparecera. Enviado para Minas Gerais, disseram, mas Dalva não acreditava. Ela tentara conversar com Marcelo, mas o homem parecia envolvido numa névoa de cegueira. Lívia havia tomado conta de sua vida de um jeito que impressionava. Controlava a agenda, escolhia suas roupas, decidia o cardápio das refeições, demitira funcionários antigos e contratara novos que respondiam apenas a ela. Marcelo, mergulhado no luto por Amanda e na solidão que o consumira por anos, parecia ter encontrado em Lívia uma tábua de salvação. Mas Dalva via claramente. Aquela mulher não estava ali por amor. Estava ali por interesse. E Pedro, o único, herdeiro de uma fortuna considerável, era um obstáculo em seu caminho. A festa transcorria animada no salão. Dalva entrava e saía da cozinha, supervisionando os pratos que eram servidos, verificando detalhes, garantindo que tudo estivesse impecável. Mas sua mente estava longe dali. Estava com Pedro. Onde ele estaria? Estaria bem? Teria realmente sido enviado para Minas? E se não, onde o teriam colocado? Por volta das 9 da noite, Dalva precisou atravessar o corredor de serviço para buscar mais taças de cristal na despensa. Era um corredor estreito, pouco iluminado, que ligava a cozinha aos fundos da casa. Ali, longe dos olhares dos convidados, longe do brilho das luzes do salão, Dalva parou. Seu coração disparou. Ela ouvira algo. Um som baixo, quase imperceptível, mas inconfundível. Um soluço. O choro contido de uma criança tentando não fazer barulho. Dalva congelou. Seus olhos percorreram o corredor escuro, tentando identificar a origem do som. Seria sua imaginação. O estresse dos últimos dias a fazendo ouvir coisas? Mas não. Lá estava novamente. Um soluço abafado, sufocado, vindo de algum lugar próximo. De dentro das paredes parecia, mas isso era impossível. Ela se aproximou devagar, o coração martelando no peito, as mãos trêmulas. O corredor tinha apenas algumas portas antigas, todas trancadas há anos, e alguns quadros pendurados na parede. Quadros antigos, de paisagens e retratos de família, que ninguém mais olhava. Mas um deles chamou sua atenção. Era uma pintura grande, de moldura dourada e trabalhada, representando uma cena campestre. Dalva passara por aquele quadro milhares de vezes ao longo dos anos, mas naquela noite algo estava diferente. O quadro parecia levemente deslocado, como se tivesse sido mexido recentemente. E mais, ele estava pendurado naquele corredor sem razão aparente. Era sofisticado demais para um espaço tão simples. Dalva olhou ao redor, certificando-se de que estava sozinha, e tocou a moldura com cuidado. O quadro estava solto, muito mais solto do que deveria. Com um esforço suave, ela conseguiu deslocá-lo alguns centímetros para o lado, e foi então que viu. Atrás do quadro havia uma abertura. Uma pequena porta de madeira velha, embutida na parede, escondida por anos de tinta e esquecimento. E da fresta daquela porta vinha um cheiro de mofo, umidade e desespero. As mãos de Dalva tremiam violentamente quando ela puxou a pequena porta. Esta rangeu resistindo, mas finalmente cedeu. E ali, no escuro úmido e abafado de um espaço que parecia ter sido um antigo depósito, encolhido contra a parede, estava Pedro. O menino estava vivo, mas mal. Seu rosto estava sujo, pálido, os olhos fundos e vermelhos de tanto chorar. Usava as mesmas roupas de dias atrás, agora rasgadas e imundas. Ao lado dele, uma garrafinha de água pela metade e restos de pão duro. Quando viu Dalva, os olhos de Pedro se arregalaram, primeiro em medo, depois em alívio desesperado. Ele tentou falar, mas sua voz saiu apenas como um sussurro rouco. Tia Dalva. Dalva sentiu as pernas fraquejarem. Lágrimas brotaram instantaneamente de seus olhos. Mas ela sabia que não podia gritar, não podia mostrar desespero. Tinha que ser esperta. Tinha que pensar rápido.
Estendeu a mão para tocar o rosto do menino, mas nesse exato momento ouviu passos se aproximando pelo corredor. Passos firmes, femininos. Lívia. Num reflexo de puro instinto de sobrevivência, Dalva puxou a pequena porta de volta, recolocou o quadro no lugar e se afastou, fingindo estar procurando algo na prateleira ao lado. Seu coração batia tão forte que ela temia que pudesse ser ouvido. Lívia surgiu na curva do corredor, elegante em seu vestido de seda azul, os cabelos loiros perfeitamente arrumados, o sorriso frio no rosto. Ela parou ao ver Dalva e a examinou com olhos afiados como lâminas. "Dalva, o que faz aqui?" perguntou Lívia, sua voz doce, mas carregada de algo sombrio. Dalva respirou fundo, forçando-se a manter a calma. "Vim buscar taças, senhora. Estão acabando no salão." Lívia caminhou devagar até ela, os saltos estalando no piso frio. Parou bem ao lado do quadro, como se soubesse exatamente o que estava por trás dele. Seus dedos acariciaram a moldura dourada, enquanto ela observava Dalva com uma expressão indecifrável. "Este corredor é perigoso à noite", disse Lívia, sua voz baixa e perigosa. "Já houve ratos por aqui. E sabe como são os ratos, Dalva. Aparecem onde não são chamados, entram em lugares que não deveriam, e quando isso acontece, precisam ser eliminados." Dalva engoliu seco, mas sustentou o olhar de Lívia. "Entendo, senhora. Vou ter cuidado." Lívia sorriu. Um sorriso que não alcançou seus olhos. "Ótimo. Agora volte para a cozinha. Os convidados estão esperando a sobremesa." Dalva assentiu e caminhou de volta pelo corredor, cada passo pesando como chumbo. Sabia que Lívia permanecera ali, observando, garantindo que ela se afastasse. Quando finalmente chegou à cozinha, Dalva encostou-se na parede, tentando controlar a respiração. Suas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar as taças. Pedro estava ali, preso, escondido, provavelmente há dias, e Lívia sabia. Não apenas sabia, como era a responsável. Aquela mulher que sorria e brindava com os convidados no salão havia trancado uma criança inocente num buraco escuro, sem luz, sem comida adequada, sem dignidade. E o pior, ninguém suspeitava de nada. Todos achavam Pedro no interior. Todos acreditavam na farsa. Dalva precisava fazer algo. Mas o quê? Se contasse a Marcelo diretamente, Lívia poderia negar tudo, inventar uma história, e Pedro poderia desaparecer de vez. Se chamasse a polícia, poderia ser rápido demais, dar tempo para Lívia esconder o menino em outro lugar ou algo pior. Ela precisava de um plano, precisava de provas, precisava agir com inteligência. Ao longo da noite, enquanto servia os pratos finais e preparava as sobremesas, Dalva começou a juntar informações. Conversou discretamente com seu Arlindo, o segurança da casa, mas notou algo estranho em suas respostas evasivas. Quando perguntou sobre as câmeras de segurança dos corredores, ele disse que estavam em manutenção havia uma semana. Que coincidência curiosa! Depois, ao limpar a sala de estar enquanto os convidados conversavam, Dalva encontrou algo que a fez parar. Sobre a mesa de centro, entre revistas de decoração, havia um guardanapo de papel com um desenho infantil. Era claramente feito por uma criança. Mostrava a planta simples de uma casa, com um X marcado em um dos cômodos, e ao lado, escrito com letra trêmula, as palavras "Me ajuda". Dalva pegou o guardanapo e o escondeu no bolso do avental. Aquilo era uma prova. Pedro havia tentado pedir socorro, havia encontrado uma forma de comunicar onde estava. Mas como aquele guardanapo chegara até a sala? Teria sido deixado propositalmente por alguém? Ou Pedro conseguira, em algum momento, jogar pela fresta da porta? A festa seguiu até quase meia-noite. Dalva manteve-se ocupada, mas sua mente trabalhava em alta velocidade. Observou Lívia o tempo todo. A forma como ela controlava cada movimento de Marcelo, como afastava qualquer pessoa que tentasse falar sobre Pedro, como sua mão acariciava possessivamente o braço do marido. Aquela mulher não amava Marcelo. Ela amava o que ele representava: riqueza, status, poder.
E Pedro era o único obstáculo entre ela e uma herança milionária. Quando os últimos convidados finalmente partiram, Dalva ajudou a recolher as taças e pratos, guardou as sobras, limpou as superfícies. Lívia subiu para o quarto com Marcelo, e a casa finalmente mergulhou em silêncio. Dalva, exausta, mas incapaz de dormir, sentou-se na cozinha com uma xícara de chá. Seus pensamentos eram um turbilhão. Ela olhou para o guardanapo infantil sobre a mesa. Olhou para o corredor escuro ao longe e tomou uma decisão. Não podia esperar. Não podia confiar em ninguém. Pedro estava sofrendo, provavelmente com fome, com sede, com medo, sozinho no escuro. Quantos dias mais ele aguentaria? Dalva sabia que o tempo estava contra ela. Levantou-se, caminhou, até seu quarto minúsculo nos fundos da casa e abriu a gaveta da cômoda. Ali, guardado entre roupas velhas, estava um pequeno gravador de voz que ela usava para ditar receitas e listas de compras. Era simples, antigo, mas funcionava. Dalva o pegou e o colocou no bolso. Se conseguisse gravar algo, qualquer coisa que incriminasse Lívia, teria uma arma. Voltou para a cozinha e ficou ali, na penumbra, esperando. Esperando pelo quê, ela não sabia exatamente. Mas seu instinto dizia que algo aconteceria, e ela estava certa. Por volta das 2 da madrugada, ouviu passos descendo a escada. Dalva se escondeu atrás da porta da despensa, o coração disparado. Era Lívia. A mulher usava um roupão de seda e carregava uma bandeja com restos de comida. Ela caminhou diretamente para o corredor de serviço. Dalva a seguiu nas sombras, mantendo distância segura. Lívia parou diante do quadro, olhou ao redor para certificar-se de que estava sozinha e então o moveu. Abriu a pequena porta e jogou a bandeja lá dentro, como se estivesse alimentando um animal. Dalva ouviu a voz fraca de Pedro, implorando para sair, dizendo que estava com frio, que queria o pai. E então ouviu a resposta gelada de Lívia. Cala a boca, garoto. Seu pai nem se importa mais com você. Ele tem a mim agora. E quando tudo estiver resolvido, você vai sumir de vez. Não existe lugar para você nesta casa. Dalva acionou discretamente o gravador no bolso. Cada palavra ficou registrada. Cada ameaça. Cada prova da crueldade daquela mulher. Lívia fechou a porta com força, recolocou o quadro e saiu pelo corredor, voltando para o quarto. Dalva esperou até ter certeza de que estava sozinha, então correu até o quadro. Moveu-o com cuidado, abriu a portinha e sussurrou para Pedro. Aguenta mais um pouco, meu amor. A titia vai te tirar daí, prometo. Mas preciso fazer isso direito. Você confia em mim? Pedro, com lágrimas escorrendo pelo rosto sujo, assentiu. Dalva tocou seu rosto, limpou suas lágrimas com a ponta dos dedos e prometeu novamente. Ela fechou a porta devagar, recolocou o quadro e voltou para a cozinha. Tinha uma gravação, tinha um desenho, tinha sua palavra. Agora precisava de um plano para expor tudo isso da maneira certa, num momento em que Lívia não pudesse fugir. Num momento em que todos pudessem ver a verdade. Sentada na penumbra da cozinha, Dalva começou a traçar sua estratégia. Sabia que precisaria de coragem. Sabia que colocaria sua própria vida em risco, mas não importava. Fizera uma promessa a Amanda. E mais do que isso, amava aquele menino como se fosse seu próprio filho. A noite avançou. As primeiras luzes do amanhecer começaram a clarear o céu de São Paulo. E Dalva, mulher de meia-idade, invisível aos olhos da elite, com mãos calejadas e coração imenso, preparou-se para a batalha mais importante de sua vida. Ela não sabia exatamente como faria, mas sabia que faria, custasse o que custasse. Amanhecia. Um novo dia na mansão dos Tavares. Um dia que mudaria tudo. Um dia em que a verdade, por mais dolorosa que fosse, finalmente viria à luz. E tudo começaria com uma mulher simples, de avental surrado e olhar determinado, que se recusava a deixar a injustiça vencer. Dalva olhou pela janela da cozinha, observando o sol nascer sobre a cidade gigante, e sussurrou uma prece silenciosa. Por Pedro, por justiça, por coragem. E então,
com a determinação de quem carrega o mundo nos ombros, começou a preparar o café da manhã. Mais um dia começava, mas este seria diferente de todos os outros. Este seria o dia em que tudo mudaria. O café da manhã naquela terça-feira foi servido às 8 em ponto, como sempre. Dalva preparou tudo com o mesmo esmero de sempre. Pães franceses quentinhos, frios variados, frutas frescas cortadas em pedaços perfeitos, sucos naturais e o café expresso que Marcelo tanto apreciava. Mas suas mãos tremiam levemente enquanto arrumava a bandeja. Não havia dormido, nem um minuto. Passara a noite inteira pensando, planejando, tentando encontrar a melhor forma de salvar Pedro, sem colocar a criança em perigo maior. Marcelo desceu pontualmente, como era seu costume. Vestia terno cinza, gravata azul marinho, sapatos engraxados. Seus cabelos grisalhos estavam penteados para trás, e ele carregava aquela postura de homem bem-sucedido que construíra um império do nada. Mas Dalva, que o conhecia havia mais de 2 décadas, notava a tristeza profunda em seus olhos. Marcelo nunca se recuperara completamente da perda de Amanda. E agora, ao se casar tão rapidamente com Lívia, parecia mais um homem buscando preencher um vazio do que alguém verdadeiramente apaixonado. Bom dia, Dalva, cumprimentou ele, sentando-se à mesa da varanda. O café está com um cheiro maravilhoso, como sempre. Bom dia, seu... Marcelo, respondeu Dalva, servindo-lhe o café com mãos que tentavam disfarçar o nervosismo. Dormiu bem? Marcelo suspirou, olhando para o jardim através das grandes janelas de vidro. Mais ou menos. Lívia estava inquieta a noite toda. Disse que teve pesadelos. Dalva mordeu a língua. Pesadelos. Aquela mulher sabia exatamente o que estava fazendo. Não tinha pesadelos. Tinha consciência pesada. Ou pior, estava planejando seu próximo movimento. E o senhor tem notícias do Pedro? Arriscou Dalva, observando atentamente a reação de Marcelo. O rosto dele se fechou ligeiramente. Falei com ele ontem pelo telefone. Está se divertindo na fazenda. Dos tios. Disse que quer ficar mais uma semana por lá. Dalva sentiu o peito apertar. Era mentira. Tudo mentira. Pedro estava a poucos metros dali, sofrendo, e o próprio pai acreditava na farsa. Como Lívia conseguira orquestrar tudo tão perfeitamente? Marcelo certamente não havia falado com o filho, provavelmente conversara com alguém se passando pela criança. Ou Lívia inventara toda a história, e ele, em sua confiança cega, acreditara. Que bom, forçou Dalva. O ar do interior faz bem para as crianças. Nesse momento, Lívia surgiu na varanda. Usava um vestido branco de linho, os cabelos soltos caindo em ondas perfeitas sobre os ombros, maquiagem leve, mas impecável. Parecia uma estrela de cinema. Mas quando seus olhos encontraram os de Dalva, houve um lampejo, um aviso silencioso. Dalva entendeu a mensagem. Não se meta onde não é chamada. Querido, cumprimentou Lívia, beijando o topo da cabeça de Marcelo antes de sentar-se ao lado dele. Dalva, pode trazer meu chá verde e algumas torradas integrais. Sim, senhora, respondeu Dalva, retirando-se para a cozinha. Enquanto preparava o chá, Dalva ouvia fragmentos da conversa do casal na varanda. Lívia falava sobre uma viagem que queria fazer, sobre reformar alguns cômodos da casa, sobre demitir mais funcionários antigos. Estava assumindo controle total. E Marcelo, como um homem anestesiado pela própria solidão, apenas concordava com tudo. Dalva voltou com o chá e as torradas, serviu em silêncio e se retirou novamente. Mas antes de sair completamente da varanda, ouviu Lívia comentar algo que a fez congelar. Marcelo, amor, acho que deveríamos considerar matricular o Pedro num colégio interno quando ele voltar. Assim ele ficaria mais independente, faria amigos, e nós teríamos mais tempo para nós. A sugestão era apresentada com doçura, mas Dalva reconhecia a intenção por trás dela. Lívia queria afastar Pedro permanentemente. Queria tirá-lo de perto, isolá-lo, apagar sua presença da vida de Marcelo. E pior, estava plantando a ideia aos poucos, manipulando o marido com aquela voz mansa e sorriso calculado. Marcelo hesitou. Não sei, Lívia. Pedro é muito novinho ainda.
E depois de perder a mãe, acho que ele precisa ficar perto de mim. Justamente por isso, querido, insistiu Lívia, sua voz suave como mel venenoso. Ele precisa aprender a ser forte. A vida é dura, e nós não estaremos aqui para sempre. É melhor que ele aprenda independência agora. Vou pensar sobre isso, respondeu Marcelo, claramente desconfortável com o assunto. Dalva se afastou antes que pudessem notar sua presença. Voltou para a cozinha e encostou-se na pia, respirando fundo. O plano de Lívia estava ficando cada vez mais claro. Ela queria não apenas afastar Pedro, mas apagá-lo completamente da vida de Marcelo. E estava fazendo isso gradualmente, estrategicamente, para que ninguém suspeitasse. Durante toda a manhã, Dalva manteve-se ocupada com as tarefas da casa. Limpou, organizou, preparou o almoço. Mas sua mente não parava. Precisava agir logo. Cada hora que passava era uma hora a mais de sofrimento para Pedro. Mas como? Como expor Lívia sem dar a ela tempo para inventar desculpas ou fazer algo pior com a criança? Foi então que Dalva lembrou-se de algo. Marcelo tinha uma reunião marcada para aquela noite na própria casa. Uma reunião importante com investidores de um novo empreendimento. Haveria pelo menos 10 pessoas presentes, testemunhas. Se Dalva conseguisse expor a verdade naquele momento, diante de todos, Lívia não teria como escapar. E com tantas pessoas presentes, não haveria risco de ela tentar algo desesperado. Decidida, Dalva começou a organizar seu plano. Primeiro, precisava garantir que Pedro aguentaria mais algumas horas. À tarde, quando Lívia saiu para o salão de beleza e Marcelo foi ao escritório, Dalva correu até o corredor de serviço. Moveu o quadro com cuidado, abriu a portinha e entregou a Pedro uma garrafa de água fresca, alguns pães, frutas e um pedaço de bolo. O menino estava ainda mais debilitado. Seus lábios estavam rachados, a pele pálida, os olhos vermelhos. Mas ao ver Dalva, ele tentou sorrir. "Titia vai me tirar daqui?" sussurrou Pedro, sua voz fraca como um fio de vento. "Hoje à noite, meu amor", prometeu Dalva, acariciando seu rosto sujo. "Mas você precisa ser forte mais. Um pouquinho. Consegue." Pedro assentiu, agarrando-se à mão de Dalva como se ela fosse sua única conexão com o mundo. "Tenho medo, titia." "Eu sei, meu filho. Eu sei. Mas vai acabar logo. A titia promete." "Ela disse que eu vou desaparecer", continuou Pedro, as lágrimas começando a escorrer. "Disse que ninguém vai sentir minha falta, que o papai não me quer mais." Dalva sentiu uma raiva profunda queimando em seu peito. Raiva como nunca sentira antes. Como alguém podia ser tão cruel com uma criança indefesa? Como podia plantar sementes de medo e rejeição no coração de um menino que já havia perdido a mãe? "Isso é mentira, Pedro. Tudo mentira. Seu pai ama você mais que tudo neste mundo, e eu também amo. E a mamãe, lá de onde ela está, também ama. Você nunca vai desaparecer. Você é importante. Você é amado. Entendeu?" Pedro abraçou a mão de Dalva e chorou baixinho. Ela ficou ali, naquela posição desconfortável, acariciando os cabelos do menino, sussurrando palavras de conforto, até ouvir o som de um carro chegando. Lívia estava voltando. Rapidamente, Dalva fechou a portinha, recolocou o quadro e saiu do corredor. O resto da tarde passou numa lentidão agoniante. Dalva preparou os petiscos para a reunião da noite, arrumou a sala de estar, verificou que tudo estava perfeito. Enquanto trabalhava, observava Lívia circular pela casa como uma rainha em seu castelo. A mulher falava ao telefone em tons baixos, dava ordens aos funcionários novos com aquela voz doce, mas autoritária, e sorria sempre que Marcelo aparecia. Era uma atriz consumada, mas Dalva conhecia a verdade, e hoje à noite todos conheceriam também. Às 7 da noite, os convidados começaram a chegar. Empresários de terno, alguns acompanhados de suas esposas, todos conversando sobre negócios, investimentos, retorno financeiro. Dalva serviu os drinks, circulou com as bandejas de canapés, manteve-se discreta como sempre. Mas seu coração batia acelerado. Em breve, ela teria que agir. Em breve, colocaria tudo em risco. A reunião transcorria no escritório de Marcelo, mas após uma hora, ele convidou todos para se dirigirem à sala de estar.
onde Lívia havia preparado uma apresentação sobre o projeto. Era um empreendimento de luxo, um condomínio de alto padrão, e Lívia fazia questão de participar, mostrando-se interessada nos negócios do marido. Mais uma jogada estratégica para consolidar seu lugar na vida dele. Dalva esperou o momento certo. Esperou até que todos estivessem reunidos na sala, atentos à apresentação. E então, com as mãos tremendo, mas a determinação inabalável, ela se aproximou de Marcelo e sussurrou algo que fez o sangue dele gelar. Seu Marcelo, preciso falar com o senhor. É sobre o Pedro. É urgente. Marcelo franziu a testa. Agora, Dalva? Estou no meio de uma reunião importante. É sobre a vida do seu filho, senhor. Por favor. Algo no tom de voz de Dalva, algo na urgência desesperada de seus olhos, fez Marcelo parar. Ele pediu licença aos convidados e acompanhou Dalva até o corredor. Lívia, que observava tudo com olhos afiados, levantou-se também, claramente preocupada. O que está acontecendo? Perguntou Marcelo, impaciente, mas também levemente preocupado. Dalva respirou fundo. Era agora ou nunca. Seu Marcelo, o Pedro não está em Minas Gerais. Ele nunca foi. Ele está aqui, na casa, preso, escondido. O rosto de Marcelo ficou branco. O quê? Dalva, você está bem? Está se sentindo mal? Eu sei que parece loucura, senhor, mas é verdade. A senhora Lívia escondeu o menino num espaço atrás de um quadro no corredor de serviço. Ele está lá há dias, com fome, com sede, com medo, e eu tenho provas. Marcelo olhou para Lívia, que havia se aproximado, e agora ouvia tudo com uma expressão de choque perfeitamente ensaiada. Marcelo, ela enlouqueceu, está inventando coisas absurdas. Como pode acreditar nisso? Eu tenho uma gravação, continuou Dalva, tirando o pequeno gravador do bolso. A senhora Lívia ameaçando o Pedro, dizendo que ele vai desaparecer. Está tudo aqui. Marcelo pegou o gravador com mãos trêmulas e apertou o play. E então, na voz fria e clara de Lívia, ouviram. Cala a boca, garoto. Seu pai nem se importa mais com você. Ele tem a mim agora. E quando tudo estiver resolvido, você vai sumir de vez. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Marcelo ficou paralisado, o rosto perdendo toda a cor. Os convidados, curiosos com a demora, haviam se aproximado e ouviam parte da gravação também. Lívia, percebendo que estava encurralada, mudou de estratégia. Começou a chorar, a tremer, a fazer uma cena dramática. Isso é mentira. Essa gravação é falsa. Marcelo, você confia em mim ou nessa cozinheira que está tentando nos separar? Mas Marcelo não estava mais ouvindo. Ele já corria pelo corredor, seguido de Dalva, de Lívia e de alguns convidados curiosos. Dalva apontou para o quadro. É ali, senhor. Atrás daquele quadro. Com força brutal, Marcelo arrancou o quadro da parede. A moldura caiu no chão com um estrondo. Ele puxou a portinha antiga com tanta força que quase a arrancou das dobradiças. E ali, na escuridão úmida e sufocante, encolhido e tremendo, estava Pedro. Papai, sussurrou o menino, estendendo os braços finos e sujos. Marcelo soltou um grito que parecia vir do fundo da alma. Entrou no espaço apertado e pegou o filho nos braços, abraçando-o com uma força desesperada. Pedro chorava, Marcelo chorava, e Dalva, encostada na parede, também chorava. Lágrimas de alívio, de dor, de gratidão. Os convidados estavam em choque. Lívia tentou se aproximar, tentou tocar em Marcelo, mas ele a afastou com um olhar de ódio puro. Não encoste em mim. Não chegue perto do meu filho. Como você pôde? Como? Lívia ainda tentou negar, ainda tentou inventar desculpas, mas era inútil. As provas eram irrefutáveis. A gravação, o estado da criança, o espaço secreto. Tudo apontava para ela. Um dos convidados, que era advogado, já estava ao telefone chamando as autoridades. Outro médico examinava Pedro com preocupação. A casa, que há poucas horas era cenário de uma reunião de negócios sofisticada, transformou-se em caos. Dalva observava tudo como num sonho. Observava Marcelo segurando o filho, prometendo nunca mais deixá-lo sozinho. Observava Lívia sendo questionada por todos, sua máscara finalmente caindo, revelando a pessoa cruel que sempre fora.
e observava Pedro, frágil mas vivo, salvo. Foi então que Pedro, ainda nos braços do pai, olhou para Dalva e estendeu uma mãozinha na direção dela. Titia Dalva me salvou, disse ele com voz fraca. Ela me prometeu. E cumpriu. Marcelo olhou para Dalva com lágrimas escorrendo pelo rosto. Seus olhos diziam tudo o que palavras não conseguiam expressar. Gratidão, arrependimento, reconhecimento. Ele se aproximou dela, ainda segurando Pedro, e sussurrou. Você salvou meu filho. Salvou minha vida. Como posso agradecer? Dalva, com o rosto molhado de lágrimas, apenas balançou a cabeça. Não precisa agradecer, seu Marcelo. Eu prometi a dona Amanda que cuidaria dele. E uma promessa é uma promessa. Naquela noite, muitas coisas mudaram na mansão dos Tavares. As autoridades levaram Lívia para prestar depoimentos. Descobriu-se que ela tinha um cúmplice. O segurança novo, seu Arlindo, que havia sido pago para desligar as câmeras e garantir que ninguém descobrisse o esconderijo. Os dois seriam responsabilizados. A verdade, tão cuidadosamente escondida, finalmente viera à luz. Pedro foi levado para o hospital para exames. Estava desidratado, desnutrido, traumatizado, mas vivo. Os médicos disseram que ele se recuperaria fisicamente em algumas semanas. Emocionalmente levaria mais tempo, mas com amor, apoio e cuidado ele superaria. Marcelo não saiu do lado do filho nem por um segundo. Segurou sua mão durante todo o trajeto até o hospital, durante todos os exames, durante toda a noite. E enquanto Pedro dormia, finalmente em segurança numa cama limpa e macia, Marcelo chorava baixinho, sussurrando pedidos de desculpas por ter sido tão cego, tão ingênuo, tão negligente. Dalva ficou no hospital também, sentada numa cadeira do canto do quarto. Marcelo insistira que ela ficasse. Você é família, dissera ele. Sempre foi. E eu fui idiota por não reconhecer isso antes. Naquela madrugada, enquanto São Paulo dormia lá fora, dentro daquele quarto de hospital havia um silêncio diferente. Um silêncio de recomeço, de cicatrização, de esperança. Pedro estava salvo. Lívia estava sendo investigada. E Dalva, a mulher invisível, a cozinheira simples e dedicada, havia provado que coragem não tem a ver com posição social ou conta bancária. Tem a ver com o tamanho do coração. E o dela era imenso. Os primeiros raios de sol da manhã seguinte entravam pelas janelas do hospital, iluminando o quarto onde Pedro dormia profundamente. Ele estava conectado a um soro, seu rostinho ainda pálido, mas finalmente limpo, os cabelos penteados com carinho por Dalva horas antes. Marcelo continuava sentado ao lado da cama, segurando a mãozinha do filho, como se temesse que, se a soltasse por um segundo, o menino desapareceria novamente. Seus olhos estavam vermelhos de tanto chorar, seu terno amarrotado, a barba por fazer. Mas nada disso importava. Seu filho estava vivo, estava seguro, e ele nunca mais o perderia de vista. Dalva havia adormecido na cadeira do canto, exausta depois de uma noite inteira em vigília. Mas mesmo dormindo, seu rosto carregava aquela expressão de quem finalmente pode descansar depois de cumprir uma missão impossível. Marcelo olhou para ela com uma gratidão tão profunda que doía. Aquela mulher que ele sempre tratara com cordialidade, mas nunca com a devida valorização, havia salvado o que ele tinha de mais precioso. Havia arriscado tudo, sua segurança, seu emprego, talvez até sua vida. E tudo por amor. Amor verdadeiro, incondicional, materno. Quando Pedro finalmente acordou por volta das 8 da manhã, a primeira coisa que fez foi procurar o pai com os olhos. Marcelo se inclinou imediatamente, sorrindo através das lágrimas que voltavam a cair. Estou aqui, filho. Papai está aqui. E não vai mais sair do seu lado. Nunca mais. Pedro tentou sorrir, mas sua voz saiu fraca e rouca. Onde está a titia Dalva? Está ali, meu amor, respondeu Marcelo apontando para o canto. Ela também está aqui, cuidando de você. Como sempre fez. Naquele momento, Dalva despertou, como se seu instinto maternal a alertasse que Pedro havia acordado. Ela se levantou rapidamente da cadeira, sentindo as costas doloridas, e caminhou até a cama.
Bom dia, meu príncipe. Como está se sentindo? Com sede, sussurrou Pedro. Dalva imediatamente pegou um copo de água com canudo e ajudou o menino a beber devagar, com cuidado, exatamente como a enfermeira havia orientado. Pedro bebeu alguns goles e então olhou para ela com aqueles olhos castanhos tão parecidos com os da mãe. Você me salvou, titia. Você cumpriu a promessa. Dalva sentiu um nó na garganta. Sempre vou cumprir minhas promessas para você, meu amor. Sempre. Eles ficaram ali, os três, naquele momento de silêncio reconfortante, quando a porta do quarto se abriu e entrou a doutora Helena Ribeiro, a pediatra responsável pelo caso. Era uma mulher de uns 40 anos, cabelos pretos presos num rabo de cavalo, olhar firme, mas gentil. Ela cumprimentou a todos e se aproximou de Pedro com um sorriso tranquilizador. Bom dia, campeão. Vou fazer uns examinezinhos em você, tudo bem? Não vai doer nada, prometo. Pedro assentiu timidamente. A doutora verificou seus sinais vitais, examinou seus reflexos, fez algumas perguntas simples. Depois, pediu para conversar com Marcelo do lado de fora. Dalva ficou com Pedro, distraindo o menino com histórias enquanto o pai saía. No corredor, a doutora Helena foi direta. Senhor Tavares, fisicamente seu filho vai se recuperar bem. Está desidratado e desnutrido, mas com alimentação adequada e hidratação, em 2 semanas estará melhor. Porém, preciso alertá-lo sobre o trauma psicológico. Pedro passou por uma experiência extremamente difícil. Foi abandonado, mantido no escuro, ameaçado por alguém que deveria cuidar dele. Isso deixa marcas profundas numa criança. Ele vai precisar de acompanhamento psicológico intensivo. E o senhor também. Marcelo engoliu seco. Farei tudo o que for necessário, doutora. Tudo. Ele terá os melhores profissionais, o melhor tratamento. Não vou medir esforços. A doutora colocou a mão no ombro dele com gentileza. Sei que não vai, mas também preciso dizer outra coisa. O que salvou seu filho não foram os melhores profissionais ou tratamentos caros. Foi o amor daquela mulher ali dentro, a senhora Dalva. Ela percebeu quando ninguém mais percebeu. Ela agiu quando todos estavam cegos. Não esqueça disso. Marcelo assentiu, as lágrimas voltando a cair. Eu sei, doutora, e nunca vou esquecer. Quando voltou ao quarto, encontrou Dalva contando para Pedro a história de um pequeno super-herói que vivia escondido numa casa até descobrir que tinha o poder de falar com os animais. Pedro ouvia com atenção, seus olhos finalmente mostrando um brilhinho de interesse. Marcelo sentou-se novamente ao lado da cama e, pela primeira vez em anos, sentiu algo que havia esquecido como era: esperança. Durante os 3 dias seguintes em que Pedro ficou internado para observação, a vida lá fora não parou. A história do menino escondido pela madrasta cruel espalhou-se como fogo. Os jornais estampavam manchetes sensacionalistas. As redes sociais fervilhavam com opiniões, indignação, teorias. A mansão dos Tavares estava cercada por repórteres querendo declarações. Marcelo se recusou a falar com qualquer um deles. Seu foco era o filho. Apenas o filho. Lívia Sampaio, por sua vez, estava detida, respondendo a um processo por maus tratos, cárcere privado e tentativa de apropriação indevida de bens. As investigações revelaram que ela tinha um histórico sombrio. Já fora casada 3 vezes antes, sempre com homens ricos e mais velhos. Em 2 dos casamentos anteriores, houve denúncias que nunca foram levadas adiante por falta de provas. Ela era uma especialista em manipulação, em criar fachadas perfeitas enquanto tramava por trás. Marcelo fora apenas mais uma vítima de seus planos meticulosos. O cúmplice, Arlindo Costa, o segurança contratado por Lívia, também estava detido. Durante seu depoimento, revelou que fora pago para desativar o sistema de câmeras e garantir que ninguém se aproximasse do corredor onde Pedro estava escondido. Disse que não sabia que era uma criança que estava ali presa, que Lívia lhe dissera que era apenas uma área de reforma, que deveria permanecer interditada. Mas a polícia não acreditou em sua versão. As provas mostravam que ele sabia exatamente o que estava acontecendo. Enquanto o mundo lá fora girava em torno do escândalo, dentro do quarto de hospital, uma transformação silenciosa acontecia. Marcelo estava redescobrindo seu filho. Passava horas
Conversando com Pedro, ouvindo suas histórias, seus medos, seus sonhos, descobriu que o menino adorava desenhar, que sonhava em ter um cachorro, que sentia falta da mãe todos os dias, mas tinha medo de falar sobre isso para não deixar o pai triste. Marcelo percebeu com dor profunda o quanto havia se afastado de Pedro depois da morte de Amanda, o quanto havia se fechado em sua própria dor, deixando o filho sozinho com a dele. "Eu sinto muito, filho", disse Marcelo numa das noites, segurando a mão de Pedro enquanto o menino estava quase dormindo. "Sinto muito por ter me afastado, por ter deixado aquela mulher entrar em nossas vidas, por não ter percebido que você estava sofrendo. Papai foi um idiota, um pai terrível." Pedro, com os olhos já fechados, sussurrou: "Você não é terrível, pai. Você só estava triste. A mamãe dizia que às vezes as pessoas ficam tão tristes que se perdem, mas agora você se encontrou de novo." As palavras do menino atingiram Marcelo como um soco no peito. Como uma criança de 7 anos podia ter tanta sabedoria, tanta capacidade de perdoar? Ele abraçou o filho com cuidado, tomando cuidado para não desconectar o choro, e chorou baixinho contra seus cabelos. "Prometo que vou ser um pai melhor. Prometo que vou te ouvir. Prometo que nunca mais vou deixar nada nem ninguém te machucar." Dalva, que observava a cena do canto do quarto, limpou discretamente as lágrimas que escorriam por seu rosto. Aquilo ali era o que Amanda havia pedido. Não que Dalva cuidasse de Pedro sozinha, mas que garantisse que pai e filho permanecessem unidos. E agora, depois de quase perderem um ao outro, eles estavam mais unidos do que nunca. No terceiro dia de internação, Pedro recebeu alta. Os médicos deram uma lista extensa de cuidados, receitas de vitaminas, recomendações de alimentação e, principalmente, o contato de uma psicóloga infantil excelente. Marcelo agradeceu a todos os profissionais, especialmente a doutora Helena, e então os 3 voltaram para casa. Mas não para a mansão. Marcelo decidira que, por enquanto, ficariam num apartamento que possuía na Vila Madalena, longe da imprensa, longe das memórias ruins, longe de tudo que lembrasse Lívia. O apartamento era menor, mais aconchegante, com janelas que davam para uma rua arborizada e cheia de vida. Dalva ficou responsável por organizar tudo, enquanto Marcelo ajudava Pedro a se acomodar. O menino explorou cada cômodo com curiosidade tímida, como se estivesse descobrindo um novo mundo. Quando viu o quarto que seria seu, decorado em tons de azul com uma cama grande e macia, ele sorriu pela primeira vez desde que tudo havia acontecido. Um sorriso pequeno, frágil, mas genuíno. "Gostou, filho?" perguntou Marcelo, ajoelhando-se ao lado dele. "Gostei. É aconchegante. Parece seguro." A palavra seguro ecoou no coração de Marcelo. Era isso que Pedro precisava agora. Sentir-se seguro. Sentir que nada de ruim voltaria a acontecer. E era responsabilidade dele, como pai, garantir isso. Durante as semanas seguintes, uma nova rotina se estabeleceu. Pedro começou as sessões de terapia com a doutora Beatriz Lemos, uma psicóloga infantil especializada em trauma. As primeiras sessões foram difíceis. Pedro tinha pesadelos frequentes, acordava assustado no meio da noite, se recusava a ficar sozinho em qualquer cômodo. Mas aos poucos, com paciência, com amor, com presença constante, ele começou a melhorar. Marcelo reduziu drasticamente sua carga de trabalho. Delegou responsabilidades para sócios de confiança. Cancelou viagens. Recusou reuniões. Seu foco era Pedro. Levava o filho à escola pela manhã, buscava no fim da tarde, ajudava com as lições de casa, brincava com ele, ouvia suas histórias, estava redescobrindo o que significava ser pai e descobrindo que havia perdido tanto tempo, tanto momento precioso, enterrado em trabalho e depois em uma tristeza egoísta. Dalva continuou com eles, mas agora seu papel era diferente. Não era mais apenas a funcionária invisível, era parte da família. Marcelo insistira que ela tivesse um quarto no apartamento, que participasse das refeições com eles, que fosse consultada sobre decisões importantes relacionadas a Pedro. Ela era a madrinha, afinal. A verdadeira, aquela que havia estado ali quando ninguém mais estava.
aquela que havia arriscado tudo. Numa tarde de sábado, cerca de um mês após o resgate, os três estavam na sala preparando biscoitos. Pedro amassava a massa com as mãozinhas, rindo quando a farinha espirrava em seu rosto. Marcelo tentava cortar os biscoitos em formatos de estrela, mas saíam todos tortos, o que fazia Pedro rir ainda mais. E Dalva supervisionava com aquele sorriso sereno de quem vê tudo que sempre desejou se realizando. Papai, você é péssimo em fazer biscoitos, disse Pedro gargalhando. Marcelo fingiu indignação. Péssimo? Eu sou o melhor fazedor de biscoitos do mundo. Esses aqui são estrelas modernas, estrelas abstratas. Pedro riu ainda mais. E Dalva também. Era um momento simples, comum, mas carregado de significado. Era a vida acontecendo. Era a cura acontecendo. Era o amor vencendo a escuridão. Naquela noite, depois que Pedro dormiu, Marcelo e Dalva sentaram-se na varanda do apartamento, cada um com uma xícara de chá. O silêncio entre eles era confortável, repleto de compreensão mútua. Marcelo foi o primeiro a falar. Dalva, eu nunca vou conseguir agradecer o suficiente pelo que você fez. Você salvou meu filho, salvou minha vida, e nunca em todos esses anos eu te dei o valor que você merece. Dalva balançou a cabeça, suavemente. Senhor Marcelo, eu não fiz nada além do que qualquer pessoa com coração faria. Pedro sempre foi como um filho para mim. Desde que nasceu, desde que a dona Amanda me pediu para cuidar dele. Eu nunca poderia abandoná-lo. Mas você poderia ter tido medo. Poderia ter escolhido não se envolver. Lívia era perigosa. Você arriscou sua vida. Dalva olhou para as estrelas que começavam a aparecer no céu. Quando você ama alguém de verdade, seu Marcelo, não existe escolha. Você simplesmente age, porque não consegue viver consigo mesmo sabendo que não fez nada. E eu amava aquele menino. Amo, como se fosse meu. A dona Amanda me deu a ele quando partiu. E eu nunca quebraria essa confiança. Marcelo sentiu as lágrimas voltarem. Parecia que nos últimos tempos ele chorava mais do que em toda a sua vida. Mas eram lágrimas diferentes agora. Não de desespero, mas de gratidão, de reconhecimento, de transformação. Você não é mais a funcionária desta casa, Dalva. Você é família. E quero que saiba disso. Quero que Pedro saiba disso. Você sempre será bem-vinda. Sempre terá um lugar aqui. Não porque eu pago, mas porque você merece. Porque sem você, eu teria perdido tudo. Dalva sorriu, seus olhos também marejados. Obrigada, seu Marcelo, mas sabe, eu não preciso de muito. Só preciso ver aquele menino crescer feliz, seguro, amado. É só isso que eu quero. E ele vai crescer assim, prometeu Marcelo, com você e comigo ao lado dele, juntos. Eles ficaram ali na varanda, observando a cidade se iluminar na noite, cada um imerso em seus próprios pensamentos, mas unidos por um vínculo que a tragédia havia fortalecido ao invés de destruir. Dentro do apartamento, Pedro dormia profundamente, finalmente em paz. E naquela noite, naquele momento, parecia que o pior havia ficado para trás. Parecia que finalmente a luz estava vencendo a escuridão. Mas havia ainda uma última reviravolta. Algo que ninguém esperava, e que mudaria tudo mais uma vez. Alguns dias depois, Marcelo recebeu uma ligação de seu advogado, Dr. Roberto Fonseca. O homem parecia agitado, o que era incomum para alguém normalmente tão calmo e controlado. Marcelo, precisamos conversar. É sobre Lívia. Há uma informação nova que você precisa saber. Marcelo sentiu o estômago apertar. O que aconteceu? Ela está grávida. 2 meses. O mundo parou. Marcelo sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Grávida. Lívia estava grávida. De um filho dele. Ou pelo menos era isso que ela alegava. Mas como? Quando? E mais importante, seria verdade? Ela está usando isso para tentar um acordo, continuou o advogado. Alega que merece uma chance por estar carregando o herdeiro dos Tavares, que o bebê não tem culpa de nada, que Pedro teria um irmão. Marcelo não conseguia processar a informação. Depois de tudo que havia acontecido, depois de todo o horror, Lívia ainda conseguia trazer mais uma complicação.
Mais um golpe. E desta vez envolvia uma vida inocente. Um bebê que, se realmente existisse, não tinha culpa de nada. Mas seria real? Ou mais uma manipulação? Eu não sei o que fazer, Roberto, admitiu Marcelo, sua voz tremendo. Não sei se acredito. Não sei se consigo lidar com isso. Podemos pedir um exame de DNA assim que o bebê nascer. Confirmar a paternidade. E mesmo se for seu filho, Marcelo, isso não muda o que ela fez. Ela ainda responderá pelos crimes. Mas a custódia da criança, se confirmada a paternidade, será outra batalha. Marcelo desligou o telefone e ficou sentado no sofá, completamente perdido. Olhou para a porta do quarto onde Pedro dormia a tarde toda, cansado, depois de um dia na escola. Olhou para a cozinha onde Dalva preparava o jantar, cantarolando baixinho. Como iria explicar isso? Como iria lidar com a possibilidade de ter outro filho, fruto de uma relação com uma mulher que quase destruiu sua família? Naquela noite, depois que Pedro dormiu, Marcelo contou tudo a Dalva. Ela ouviu em silêncio, seu rosto não mostrando julgamento, apenas compreensão. Quando ele terminou, ela suspirou fundo. Senhor Marcelo, se esse bebê for realmente seu, ele ou ela será irmão do Pedro. E crianças não têm culpa dos erros dos adultos. Seja qual for a decisão que tomar. Sei que vai ser pensando no bem de todos, especialmente do Pedro. E se ele não aceitar? E se isso destruir toda a evolução que conseguimos? Dalva colocou a mão sobre a dele com gentileza. Pedro é mais forte do que o senhor imagina. E ele tem você agora, tem a mim, tem amor. Isso é o que importa. O resto a gente enfrenta junto. Como sempre. Marcelo assentiu, sentindo-se um pouco menos perdido. Dalva tinha razão. Eles enfrentariam juntos, porque agora não eram apenas patrão e funcionária. Eram família. E família não abandona, não importa quão difícil a tempestade seja. E assim, enquanto São Paulo continuava sua rotina frenética lá fora, dentro daquele pequeno apartamento na Vila Madalena, 3 pessoas se preparavam para enfrentar mais um desafio. Mas desta vez, não estavam sozinhos. Estavam unidos. E juntos descobriam eram muito mais fortes do que imaginavam. Os meses que se seguiram àquela revelação bombástica foram dos mais desafiadores que Marcelo já havia enfrentado. A notícia da suposta gravidez de Lívia espalhou-se rapidamente pela imprensa, criando um circo mediático ainda maior ao redor da família Tavares. Repórteres especulavam sobre a veracidade da gravidez, sobre a paternidade, sobre o futuro do bebê. Mas dentro do apartamento na Vila Madalena, Marcelo, Pedro e Dalva criaram uma bolha de proteção, um espaço onde o que importava eram eles 3, juntos, enfrentando cada dia de cada vez. Pedro, surpreendentemente, lidou com a notícia melhor do que Marcelo esperava. Quando o pai finalmente reuniu coragem para conversar com ele sobre a possibilidade de ter um irmãozinho ou irmãzinha, o menino apenas perguntou: "Mas o bebê vai morar com a gente ou com ela?" Marcelo explicou com cuidado que, se o bebê realmente fosse seu filho, ele teria a responsabilidade de cuidar da criança, mas que Lívia estava respondendo a processos sérios e provavelmente não ficaria com a guarda. Pedro pensou por um momento, sua expressão séria demais para uma criança de 7 anos, e então disse algo que surpreendeu a todos. "O bebê não tem culpa do que ela fez. Se for meu irmão de verdade, a gente cuida dele junto. A mamãe sempre dizia que família é quem a gente escolhe amar." Marcelo abraçou o filho com força, maravilhado com a capacidade de perdão e compreensão daquela criança que havia sofrido tanto. Era como se Pedro tivesse uma sabedoria antiga, herdada talvez, de Amanda, que sempre fora uma mulher de coração imenso. A doutora Beatriz, a psicóloga de Pedro, explicou que a reação do menino era positiva. Ele estava aprendendo a separar as ações dos adultos da inocência das crianças. Estava desenvolvendo empatia, compreensão e resiliência. O trabalho terapêutico estava dando frutos, e Pedro, aos poucos, voltava a ser uma criança normal. Ainda tinha seus momentos difíceis, seus pesadelos ocasionais, mas estava visivelmente melhor. Enquanto isso, o processo contra Lívia avançava. Os advogados de Marcelo conseguiram comprovar, através de exames médicos, que ela realmente estava grávida.
Porém, surgiu uma reviravolta que ninguém esperava. Durante uma audiência preliminar, o advogado de defesa de Lívia apresentou uma informação bombástica. Ela havia se relacionado com outra pessoa durante o período em que alegava estar em relacionamento exclusivo com Marcelo. As investigações revelaram que Lívia mantinha um affair secreto com um empresário argentino chamado Fernando Medina, que ela conhecera durante uma viagem de negócios. Mensagens de celular, registros de hotéis, tudo apontava para um relacionamento paralelo. E mais, exames de datação da gravidez mostravam que a concepção acontecera exatamente no período em que Lívia estivera em Buenos Aires por 5 dias, supostamente a negócios. A verdade era devastadora, mas de certa forma libertadora. O bebê provavelmente não era filho de Marcelo. Era filho de Fernando Medina, o amante secreto que Lívia mantinha como plano B, caso seu golpe com Marcelo não desse certo. Mais uma vez, aquela mulher provara ser uma manipuladora de primeira categoria, mas desta vez suas mentiras estavam sendo expostas uma a uma. Fernando Medina foi localizado pelas autoridades e, confrontado com as provas, admitiu o relacionamento com Lívia. Disse que ela lhe prometera que estava solteira, que planejavam se casar assim que ela resolvesse alguns assuntos no Brasil. Ele também fora enganado, que agora, diante da possibilidade de ser pai, ele teria que lidar com as consequências de se envolver com uma mulher perigosa. Com essa revelação, o caso de Marcelo ficou mais simples. Ele não tinha nenhuma responsabilidade sobre o bebê. E Lívia, além de responder por cárcere privado, maus tratos e tentativa de apropriação indevida, agora também enfrentava acusações de fraude e manipulação. As evidências contra ela eram esmagadoras. O áudio gravado por Dalva, o depoimento de Pedro, os registros das câmeras de segurança que foram recuperados por peritos. Tudo formava um conjunto irrefutável. O julgamento aconteceu num dia chuvoso de junho. Marcelo decidiu não levar Pedro ao tribunal, mas Dalva quis estar presente. Ela queria ver com os próprios olhos a justiça sendo feita. Queria ver aquela mulher que quase destruiu a criança que ela amava finalmente pagar por seus crimes. Lívia entrou no tribunal com as mãos algemadas, a barriga já evidente da gravidez. Ela não era mais a mulher impecavelmente vestida de antes. Seus cabelos estavam desgrenhados, a maquiagem borrada, o olhar vazio. Quando seus olhos encontraram os de Dalva na plateia, houve um lampejo de ódio, mas Dalva não desviou o olhar. Sustentou aquele olhar com firmeza, sem medo, sem vacilo. Durante o julgamento, várias testemunhas foram chamadas. O segurança Arlindo, que já havia feito um acordo de delação premiada, contou em detalhes como Lívia o contratara especificamente para ajudá-la a manter Pedro escondido. Contou como ela pagara em dinheiro vivo, como instruíra exatamente o que ele deveria fazer, como ameaçara expô-lo caso ele não cumprisse o combinado. Seu depoimento foi crucial. Depois, foi a vez de Marcelo testemunhar. Ele contou sobre como conheceu Lívia, sobre como ela se aproximou dele num momento de vulnerabilidade após a morte de Amanda, sobre como rapidamente assumiu controle de sua vida. Contou sobre as mudanças sutis que não percebeu na época, o afastamento gradual de amigos antigos, a demissão de funcionários leais, o isolamento de Pedro. Falou com a voz embargada sobre a noite em que descobriu o filho preso, sobre o horror daquele momento, sobre como quase perdeu a pessoa mais importante de sua vida por causa de sua própria cegueira. Dalva também foi chamada para depor. Ela subiu ao banco das testemunhas com as mãos trêmulas, mas a voz firme. Contou sobre sua relação com a família Tavares, sobre o pedido de Amanda antes de partir, sobre como percebeu as mudanças no comportamento de Pedro, sobre a noite em que ouviu o choro da criança e descobriu o esconderijo. Falou sobre a gravação que fez, sobre o medo que sentiu, sobre a coragem que encontrou para expor tudo na frente dos convidados. Quando terminou seu depoimento, havia lágrimas nos olhos de muitos presentes no tribunal. Mas o momento mais comovente foi quando o juiz solicitou que Pedro fizesse um depoimento por videoconferência, em ambiente protegido com a presença da doutora Beatriz.
O menino, visivelmente nervoso, mas determinado, contou com voz baixa, mas clara, sobre os dias que passou preso no escuro. Falou sobre o medo, sobre a fome, sobre ouvir vozes passando, mas não conseguir gritar, porque havia sido ameaçado de que coisas piores aconteceriam se fizesse barulho. Falou sobre como desenhou o mapa da casa no guardanapo, esperando que alguém encontrasse. E falou sobre o alívio imenso quando viu o rosto da titia Dalva naquela fresta de luz. Quando o vídeo terminou, o silêncio no tribunal era pesado. Até o promotor, um homem experiente que já havia visto de tudo, parecia emocionado. Lívia, sentada no banco dos réus, mantinha o rosto virado para baixo, incapaz de encarar as consequências de seus atos. A sentença foi dura, mas justa. Lívia foi condenada a 12 anos de prisão por cárcere privado, maus tratos, fraude e tentativa de apropriação indevida. Arlindo recebeu 5 anos, mas com redução pela delação. E mais importante que a condenação em si, foi o recado que o juiz deu em sua fala final. Nesta sala hoje, vimos duas faces da humanidade. Vimos a face da ganância, da manipulação, da crueldade. Uma mulher capaz de aprisionar uma criança inocente para satisfazer sua ambição. Mas também vimos a face do amor verdadeiro, do sacrifício, da coragem. Uma mulher simples que arriscou tudo para salvar um menino que amava como filho. E isso nos lembra que grandeza moral não tem a ver com dinheiro, com sobrenomes, com status social. Tem a ver com caráter, com o tamanho do coração. E nesse quesito, a senhora Dalva Mendes nos deu uma lição que ninguém aqui presente jamais esquecerá. Quando saíram do tribunal, Dalva estava exausta, mas aliviada. Justiça havia sido feita. Lívia pagaria por seus crimes, e o mais importante, Pedro estava seguro. A ameaça havia sido eliminada. Marcelo abraçou Dalva ali mesmo na escadaria do fórum, não se importando com os flashes dos fotógrafos. "Obrigado", sussurrou ele, "por tudo." Os meses seguintes trouxeram uma paz que há muito tempo não visitava a vida de Marcelo e Pedro. Eles voltaram para a mansão, mas fizeram mudanças significativas. Reformaram os ambientes que lembravam Lívia, contrataram novos funcionários, mas mantiveram alguns antigos que haviam sido injustamente demitidos. A casa voltou a ser um lar, não apenas uma propriedade cara. Pedro retomou a escola com muito apoio. No início, foi difícil lidar com os olhares curiosos dos colegas, com as perguntas inconvenientes de alguns, com a fama momentânea de ser o menino da notícia. Mas aos poucos, com o tempo, tudo voltou ao normal. Ele fez novos amigos, voltou a brincar, a rir, a ser criança. A terapia continuava, mas as sessões eram cada vez mais espaçadas. A doutora Beatriz disse que Pedro era um dos casos de recuperação mais impressionantes que ela já havia acompanhado. Tudo graças ao amor incondicional que ele recebia em casa. Marcelo também passou por transformações profundas. Ele aprendera, da maneira mais dolorosa possível, que sucesso profissional não significava nada se você perdesse as pessoas que amava. Reduziu sua jornada de trabalho permanentemente, recusou propostas lucrativas que o afastariam de casa e passou a priorizar momentos de qualidade com Pedro. Jantares em família, tardes no parque, viagens de fim de semana, conversas antes de dormir. Tudo aquilo que ele havia negligenciado enquanto estava consumido pela dor da perda de Amanda e depois pela ilusão que Lívia criara. Uma tarde de sábado, cerca de 1 ano após todo o pesadelo, Marcelo, Pedro e Dalva estavam no jardim da mansão. Haviam plantado juntos uma jabuticabeira. Como símbolo de recomeço, de crescimento, de esperança, Pedro regava a pequena muda com cuidado, todo concentrado em sua tarefa. Marcelo observava com um sorriso no rosto, e Dalva tricotava sentada num banco de madeira. "Pai, quando a árvore crescer, vai dar fruta?" perguntou Pedro. "Vai sim, filho. Demora uns anos, mas vai dar. E quando der, a gente faz geleia juntos. E eu posso ajudar?" perguntou Pedro, seus olhos brilhando com entusiasmo. "Claro que pode. Você é o chefe assistente oficial desta casa." Pedro riu e continuou regando. Marcelo se aproximou de Dalva e sentou-se ao lado dela. Ficaram ali em silêncio confortável por alguns minutos.
apenas observando o menino brincar com a mangueira, molhando não apenas a planta, mas também a grama ao redor, e até a si mesmo rindo alto. Ele está tão diferente, comentou Marcelo. Quando penso em como ele estava há 1 ano, parece outra pessoa. Porque ele está seguro agora, respondeu Dalva, sem parar de tricotar. Ele sabe que é amado, que é protegido, e isso faz toda a diferença no mundo. Marcelo assentiu. E muito disso é graças a você, Dalva. Você nunca desistiu dele. Mesmo quando eu, o próprio pai, estava cego demais para ver. Dalva finalmente parou de tricotar e olhou para Marcelo com aqueles olhos gentis que sempre viram além das aparências. Senhor Marcelo, posso dizer uma coisa? Claro, e por favor para de me chamar de senhor. Depois de tudo que passamos, acho que já ganhei o direito de ser apenas Marcelo para você. Dalva sorriu. Está bem, Marcelo. O que eu queria dizer é que você não estava cego. Você estava com dor. E a dor às vezes nos faz tomar decisões erradas. Mas quando percebeu o erro, você corrigiu. Você lutou pelo seu filho. Você se transformou. E isso é o que importa. Não os erros que cometemos, mas o que fazemos depois para consertá-los. As palavras de Dalva tocaram fundo no coração de Marcelo. Ela sempre soubera as coisas certas a dizer, sempre tivera aquela sabedoria simples, mas profunda das pessoas que vivem com o coração aberto. Sabe, Dalva, há algo que venho pensando há um tempo, disse Marcelo, e queria propor algo a você. Dalva olhou para ele com curiosidade. Diga. Quero que você seja oficialmente a madrinha do Pedro, não apenas no coração, mas nos papéis. Quero que, se algo acontecer comigo, você seja a tutora legal dele. Quero garantir que ele sempre terá você, não importa o quê. Dalva sentiu as lágrimas brotarem instantaneamente. Sua voz falhou quando tentou responder. Marcelo, eu não sei o que dizer. Seria uma honra. Mas você tem família, tem irmãos, primos? Tenho, interrompeu Marcelo. Mas você é quem ele ama. Você é quem esteve aqui quando ele mais precisou. Você é quem salvou a vida dele. E mais importante, você é quem ele quer. Conversamos sobre isso, eu e ele, e Pedro pediu especificamente que você fosse sua madrinha de verdade. As lágrimas agora escorriam livremente pelo rosto de Dalva. Ela olhou para Pedro, que agora corria atrás de uma borboleta no jardim, completamente alheio à conversa importante que acontecia. Claro que sim, sussurrou ela. Seria a maior honra da minha vida. Marcelo se levantou e estendeu a mão para Dalva, ajudando-a também se levantar. Então vamos contar a ele agora. Ele vai ficar feliz. Chamaram Pedro, que veio correndo com o rosto molhado da mangueira e um sorriso enorme. Quando Marcelo contou que já havia conversado com os advogados e que Dalva seria oficialmente sua madrinha, o menino pulou de alegria e abraçou Dalva com tanta força que quase a derrubou. Agora é oficial, titia. Você é minha madrinha de verdade. Sempre fui, meu amor. Sempre fui. Os três se abraçaram ali no jardim, sob o sol quente da tarde paulistana, em frente à jabuticabeira que um dia daria frutos, símbolo perfeito daquela família que, apesar de ter quase sido destruída, havia encontrado forças para se reconstruir. E não apenas se reconstruir, mas florescer. Naquela noite, durante o jantar, Pedro fez uma pergunta que pegou Marcelo de surpresa. Pai, você acha que a mamãe está orgulhosa da gente? Marcelo sentiu um nó na garganta. Era a primeira vez em muito tempo que Pedro falava de Amanda tão abertamente. Com certeza está, filho. Muito orgulhosa. De você por ser tão corajoso. De mim por ter finalmente acordado. E principalmente da titia Dalva por ter cuidado tão bem de você. Acho que ela mandou a titia Dalva para cuidar da gente, disse Pedro, sua voz serena, como um anjo da guarda. Dalva, sentada à mesa com eles, sorriu através das lágrimas. Ela nunca se sentira tão completa, tão parte de algo maior. Durante anos, servira àquela família como funcionária. Mas agora era algo muito mais profundo. Era amor. Era família. Era pertencimento. Os anos seguintes trouxeram estabilidade e felicidade. Pedro cresceu forte e saudável, transformando-se num adolescente inteligente e compassivo. Marcelo continuou sendo o pai presente que prometera ser,
nunca mais deixando o trabalho consumir seu tempo com o filho. E Dalva permaneceu como a base sólida daquela família, a presença constante, o porto seguro nos momentos difíceis. Lívia cumpriu sua pena na prisão. O bebê nasceu e ficou sob custódia de Fernando Medina, que assumiu a paternidade e se mudou para o Brasil para criar a filha. Ironicamente, ele acabou se tornando um bom pai, provando que nem sempre os filhos pagam pelos erros dos pais. A menina chamada Sofia nunca conheceu a mãe, além das visitas controladas na prisão, mas cresceu cercada de amor e cuidado. Quanto à jabuticabeira plantada naquela tarde de sábado, ela cresceu forte e frondosa. No 5º ano após o plantio, deu suas primeiras frutas. E como prometido, Marcelo, Pedro e Dalva fizeram geleia juntos, rindo na cozinha enquanto as frutas roxas manchavam suas mãos e roupas. Era um momento simples, comum, mas carregado de significado. Era a prova de que o tempo cura, de que o amor vence, de que segundas chances existem. Numa noite especial, quando Pedro completou 15 anos, Marcelo organizou um jantar íntimo apenas para os três. Durante a sobremesa, ele se levantou com uma taça na mão e fez um brinde. Quero agradecer a 2 pessoas que são tudo para mim. Pedro, meu filho, você me ensinou que resiliência e perdão são as maiores forças que um ser humano pode ter. Você passou pelo inferno e saiu do outro lado não apenas sobrevivendo, mas florescendo. Sou o pai mais orgulhoso do mundo. E Dalva, minha amiga, minha família, você provou que heroísmo não precisa de capa ou superpoderes. Precisa apenas de um coração imenso e coragem para agir quando todos os outros estão paralisados. Vocês 2 são minha família, minha verdadeira família. E sou grato todos os dias por ter vocês. Pedro e Dalva levantaram suas taças, ambos com lágrimas nos olhos. Brindaram juntos, à família, ao amor, à superação. E naquele momento, naquela sala de jantar iluminada por velas, estava a prova viva de que a escuridão nunca vence quando há luz suficiente para combatê-la. E que, às vezes, a luz mais forte vem dos lugares mais improváveis. Vem de uma cozinheira de meia-idade, com mãos calejadas e coração imenso, que se recusou a deixar a injustiça vencer. Anos mais tarde, quando Pedro já era um jovem adulto estudando medicina na universidade, ele escreveu um ensaio sobre heroísmo como parte de um trabalho acadêmico. No texto, ele contou sua história. Contou sobre a noite em que foi preso no escuro, sobre o medo que sentiu, sobre a mulher que o salvou. E concluiu com palavras que resumiam perfeitamente tudo o que havia aprendido. Heroísmo não está em grandes gestos ou façanhas impossíveis. Está em escolher o amor quando seria mais fácil escolher o medo. Está em arriscar tudo por alguém que você ama. Está em ser fiel a uma promessa mesmo quando o mundo desmorona ao redor. E se há uma heroína na minha vida, ela não usa armadura ou espada. Ela usa avental, tem mãos calejadas de tanto trabalho e o coração mais generoso que já conheci. Ela se chama Dalva e me salvou não apenas daquele esconderijo escuro, mas também de perder a fé na bondade humana. O ensaio recebeu nota máxima e, mais importante que a nota, tocou o coração de todos que o leram, porque era uma história de dor, mas também de esperança, de quase tragédia, mas também de redenção, de escuridão, mas principalmente de luz. E, assim, naquela mansão em São Paulo que havia sido palco de tanto sofrimento, agora ecoavam risos, conversas, vida. A jabuticabeira continuava dando frutos todos os anos. Pedro continuava crescendo, não apenas fisicamente, mas como ser humano. Marcelo continuava sendo o pai presente que prometera ser. E Dalva, a Dalva, continuava sendo o coração daquela casa, a força invisível que mantinha tudo junto. A prova viva de que, às vezes, os verdadeiros heróis não recebem reconhecimento público, não ganham prêmios ou estátuas, mas ganham algo muito mais valioso, o amor eterno daqueles que salvaram. E, no fim das contas, não é esse o maior prêmio que alguém pode receber? A história de Dalva, Pedro e Marcelo nos lembra que família não é apenas sangue, é escolha, é presença, é amor em ação. E que grandeza moral não vem de cima, das camadas mais altas da sociedade,
mas de onde menos esperamos. Vem de corações genuínos, de pessoas simples que fazem escolhas extraordinárias. E essas são as histórias que merecem ser contadas, lembradas, celebradas. Porque no final, o que fica não são as mansões, os carros, as contas bancárias. O que fica são os momentos, os abraços, as promessas cumpridas, o amor, que se recusa a desistir. E isso nenhum vilão, nenhuma circunstância, nenhuma escuridão jamais conseguirá apagar.